Agora eu vou mostrar para vocês o setup aqui que eu tenho para operar. Vou mostrar aqui mais aprofundado, até fiz um Reels. E aqui eu vou explicar como que eu tomo as decisões e tal. Estou aqui com uma explicação no iPad. E aqui você vai entender basicamente por que que eu montei dessa forma e assim, como usar da melhor forma, o que que faz sentido talvez no seu setup atual se você quiser ser um trader, o que que eu acho das coisas aqui do setup. Então, vamos começar pelo mais importante quando a gente começa no setup, cadeira. A gente precisa de uma cadeira boa aí para, enfim, poder passar várias horas aí focado, trabalhando nas trenches aí do foco do trade. E essa aqui é uma daquelas da Flexform. Se você consultar aí o site deles, é a mais acessível lá, é cerca de 900, 800 reais. É uma cadeira bem duradoura, assim, a espuma é uma espuma boa, não transpira tanto igual uma de couro. E apesar de ser uma cadeira que parece muito simples, ela é bem robusta e já faz bem o trabalho. Assim, eu vou falar também em relação aos planos assim que eu tenho para o setup. E daqui a algum tempo vocês podem estar vendo aí as evoluções conforme o que eu estiver falando. Por exemplo, eu gostaria de trocar ela por uma cadeira, por exemplo. Eu queria pegar aquela Irma Miller, a Embody, que é aquela da Logitech. Mas isso é um investimento ali de 10 mil reais, 12 mil reais e por enquanto ainda não fiz esse upgrade. Assim como alguns upgrades ali, eu vou comentando também conforme aí for avançando. Bom, aqui eu tenho um frigobar que eu deixo aí água, energético, às vezes uma cerveja ou outra, às vezes deixo vitamina em cima para tomar, enfim, tá bem bagunçado ali em cima. Um dos meus problemas às vezes é desorganização. É um pouco por conta do TDAH, mas também porque eu fui avançando, avançando, avançando e não me preocupei com os detalhes, né? Esses detalhezinhos. E eu gostaria de melhorar isso com certeza, tanto nos cabos lá embaixo. O cable management aqui ia muito bem e logo eu quero estar fazendo isso. Então aqui atrás é uma parte bem interessante também, porque às vezes se abre live, faz reunião, esse tipo de coisa. O setup é bem bacana aí. As pessoas gostam de ver um cenário bacana, enfim, algumas decorações. Aqui tem uma plaquinha da Solana, comprei no Mercado Livre. Tem essa águia aí, uma estatuazinha. Isso aí também de decoração, plaquinhas, um chandãozinho aqui, sei lá, livro, enfim, mais iluminação ali embaixo. Aqui um tripézinho com LED. Esse LED aqui é chinês, ele é barato, mas ele é bem fortinho, bem eficiente. Qualquer coisa eu vou deixar o link aí na descrição para vocês dessas coisas, se às vezes fizer sentido pro setup de vocês. Essa mesa, esse estante eu peguei no Mercado Livre. E assim, o bom é que eu consigo ficar bastante tempo aqui dentro. Vocês podem estar reparando que tem um pouco de eco aqui. Esse eco, ele vem por conta do... O eco vem por conta da falta de acústica e eu tava gravando o som no iPhone. Eu tenho o 16 Pro Max, assim, é bom para gravar aí nos stores. E agora eu coloquei um microfone que ele vai dar uma tratada aí no áudio, nessa parte de eco. Falta algumas, talvez, espumas acústicas aí, que são alguns detalhes, é o que eu falei. Essa parte de finalização é meu ponto fraco aí. É muito bacana aqui que, por exemplo, eu tenho um banheiro aqui já também, que aí eu fico aqui a noite inteira, às vezes sem fazer barulho, se minha mulher estiver dormindo. É um banheirinho aí tranquilo. E aqui é o espaço que a gente usa para fazer a mágica. Então, ó, aquela softbox ali básica, Godox, coloquei uma lâmpada de 100 watts, aquelas grandonas, custa cerca de 100, 120 reais. E assim, isso aqui foi um upgrade fudido para acompanhar o mercado cripto. Tipo, às vezes eu tenho dó de levar meu computador, porque o fato de eu ter um computador ali, ele fica no setup. Então, toda vez eu tenho que desplugar os cabos para poder usar ele aí. E com o iPad eu pego ele, saco e em qualquer lugar eu uso como se fosse um computador. Deitado assim, a maioria dos sites abre como se fosse um computador. Consigo deixar as coisas laterais. E nem o iPad dos mais top é um Air M2. Então, um iPadzinho aí que já é bem útil aí para produtividade, para escrever, para ler livro, para acompanhar as informações, acompanhar às vezes até entradas que eu fiz em cripto. Isso aí é muito eficiente e eficaz para fazer os trades aí. Bom, aqui
a gente vai agora começar pelos periféricos, eu acho que é melhor. Por exemplo, as pessoas gostam de mouses gamers e de setup gamer para trade. E realmente é bem eficaz no sentido de, por exemplo, são mouses que geralmente tem aquele DPI mais rápido, você mexe assim, ele é mais rápido. É um ponto fraco desse mouse aqui, que é um mouse relativamente caro. Não vou chamar ele de caro porque tudo tem valor, né? Mas é um mouse que custa aí na faixa dos 500, 600 reais e ele poderia ter mais aqueles DPI, né? Ser mais rápido. Ele não é tão rápido, só que a vantagem dele é aqui, por exemplo, se eu giro essa bolinha aqui, o gráfico vai para a direita e para a esquerda. A barrinha de rolagem dele é muito boa também. Clico aqui, volto o site também. É o MX Master 3. Aqui, MX Keys. Eu queria um tecladinho um pouco maior, Bluetooth. E vocês podem reparar também que eu priorizo tons mais neutros, né? Preto, para ter um setup mais produtividade, né? Apesar do setup gamer ser bem bacana, eu não gosto muito da parte de parecer que é um setup para jogar. Eu não gosto da sensação e do sentimento de que eu tô jogando, sabe? Ou que eu tenho coisas para jogar. Assim, eu já perdi muito tempo com o jogo, né? Tipo, vamos dizer assim, que eu perdi tempo. Mas, então, quando você tem um setup assim, você não pensa em jogar. Quanto mais obstáculos você coloca para ser improdutivo, mais tendência a ser produtivo. Então, eu crio um setup produtividade, porque eu quero estar na maior parte do meu tempo produzindo. Então, aqui um microfone Fifine K688. Eu pensei em pegar o da Shure, fiz os testes, procurei na internet. E eu decidi pegar esse aqui por conta do custo-benefício, não teria grandes upgrades, a não ser que eu pegasse aquele de 5 mil, aquele de 2 mil reais por aí, já teria o mesmo desempenho se fosse USB. Agora, se eu pegasse aquele de 5 mil, placa de som, essas coisas, que fica até mais complexo de usar, né? Então eu decidi ir direto nisso aqui. E também isso foi um arrependimento assim, não que eu me arrependa em si, mas a parte da câmera, eu poderia ter pegado a ZV-10. Essa aqui é uma A6600, é uma câmera aí muito boa também, vou mostrar aqui para vocês. Uma câmera boa, um dos upgrades até que eu queria dar era em relação à lente. Eu queria uma lente daquela Sigma para desfocar o fundo, igual aqueles efeitos de outros vídeos. Então ele não desfoca tanto o fundo, é a lente padrão que eu estou utilizando. E, enfim, se eu tivesse uma ZV-10, teria uma vantagem que eu conecto no USB-C e já transmitir a imagem. Essa aqui eu tenho que ter placa de captura. A placa de captura é para eu, por exemplo, usar a câmera como webcam. E no caso eu vou tirar ela aqui. Esse tripézinho dela é um tripézinho aí de uns 200, 300 reais. Esse aqui também de uns 400. Esse tripézinho melhor eu tive que pegar por conta até mesmo enfim, de estar usando câmera, agora um pouco mais de qualidade. Antes a gente pegava aqueles tripé da 25 de março, né? Enfim, então esse aqui é o básico. Esse fone aqui, ele é muito bom, é o Sony WH-1000XM3. É um fone aí na faixa dos 2 mil reais. Antes do fone da Apple de isolamento de ruído, ele era considerado um dos melhores aí para isolamento de ruído. Então é muito bom que eu não escuto nada ao redor, até para viajar, você não escuta o barulho do avião com isolamento de ruído. Então é bem bacana para ler livro, para focar, você bota um som e aí você esquece do mundo lá fora e foca só aqui. Então eu gosto de usar fone de boa qualidade. E também falando em qualidade de som, eu uso isso aqui para poder gravar na câmera, né? Ou tipo, dinamicamente, dependente do lugar que eu estiver, eu poder gravar com um bom som. Eu peguei um Holy Land Lerc M2, é uns 1.300, 1.200 reais. E aí, isso aqui já ajuda muito. Por conta da falta de gerenciamento de cabo, ó, essa parte aqui, ó, é uma bateria para câmera que, enfim, ele conecta direto na tomada, para eu não ficar tendo que carregar e etc. aí. E interessante aqui, ó, esse controlinho eu consigo trocar as cores aqui, ó, por exemplo, vermelho, amarelo, azul. Eu consigo trocar a cor, desligar e eu consigo controlar tudo aqui. E não é um LED tão caro, mas bem melhor. Tem alguns muito baratinhos, de 30, 50 reais. Esse aqui é na faixa dos 200.
e é muito mais forte, muito melhor, a bateria dura bem. Você pega ele, você vê que ele é até meio pesado, firme assim, sabe? Enfim, então, para upgrade de câmera, eu gostaria ali de pegar só a lente, né? No caso, essa câmera é boa. Talvez pegar uma placa de captura boa, porque eu peguei essa aqui, ó, e não funcionou com a câmera, mas funcionou com o meu iPad, né? Eu consigo transferir a imagem do iPad com a placa de captura para o Mac. Bom, e agora a gente vai para essa parte do setup em si. Já falamos dos periféricos, falamos das vantagens. Essa parte dos periféricos era, enfim, você pode ter periféricos aí acessíveis e ainda assim fazer bons resultados. Mas aqui, ó, vamos falar do MacBook M4 Pro. Era um MacBook que era meu objetivo, assim, ele tem 24 GB de RAM, é o base inicial lá. M4 Pro, não é o MacBook Pro M4, é o Pro M4 Pro. Então ele tem 24 GB de RAM e tal. É um MacBook aí que a bateria dura bem, o desempenho é bom. Com certeza tem a versão Max aí que tem mais desempenho e tal. Mas eu tinha um Air M2, eu troquei até com a finalidade de desempenho, porque eu fazia live operando ali, e o fato de eu abrir o OBS, deixar minhas coisas abertas, enfim, desse jeito aqui, travava. Fora de live até era usável, assim, mas poderia ser melhor. Então, eu gosto de usar aqui, ó, no Mac eu deixo aqui o Discord, eu deixo aqui que eu vou trocando, respondendo privado, vejo o chat, esse tipo de coisa. Aqui eu gosto de deixar um tracker e aqui a parte da direita eu deixo os trades. Então aqui na esquerda, vamos lá, a gente vê as postagens aqui, vê calls, por exemplo, deram um call dessa moeda aqui. Então aí eu já vejo aqui na direita. E apesar de eu estar aqui, ó, por exemplo, eu liquidei a maior parte de Solana a 180, eu quis aproveitar porque eu já previ uma correção. Essa parte aqui é onde eu fico a maior parte do tempo focado. Eu fico com o olho nessa tela e aqui na direita eu vejo, vou até tampar um pouquinho aqui, ó, eu vejo embaixo o Telegram, tanto meu grupo quanto interações de outras pessoas, outros grupos, consulto rapidamente o que estão postando, o que estão falando, comunidade de moedas, e aqui no WhatsApp também. E aí fica bem bacana aqui para fazer tudo isso. E o bacana do setup aqui, eu uso muita integração Apple, né? iPad, o Mac, o iPhone. Ter esse setup, ele facilita muito, porque eu colo um texto no meu celular, rapidamente eu já consigo acessar um contrato aqui na Axion, ou uma imagem, compartilho por AirDrop muito rápido, e isso facilita muito. E esses dois monitores não são tipo aqueles mais top, mais recentes, mas esse aqui é um da Dell Full HD aí, ele é boa qualidade de cor, de imagem, IPS, esse aqui também, só que um pouco mais antigo. Só que ambos eles são monitores um pouco mais antigos. Eu realmente queria dar upgrade nessa parte de monitor aí, mais para frente aí. Eu queria aqueles Alienware OLED, porque tem 3 anos de garantia, de 34 polegadas, 32, colocar aqui. E aqui, ou jogar esse Dell para cá, ou ter um outro aqui OLED também em pé. Essa parte de monitor é a única parte que eu peco, assim, ele não é aqueles de altos hertz e tal, só que é um setup já, tipo, acredito que por conta até do computador, do iPad em si, ele acaba sendo um setup que vale uma graninha, a câmera, tem um iPhone 16 Pro Max, assim, são evoluções que você vai fazendo com o tempo, tem o frigobar ali também, tipo, tem todas essas coisinhas que você vai melhorando aos poucos ali e você vai chegando no setup que você deseja. Com certeza eu poderia ter um iPad Pro também, que seria bem bacana, só que é igual eu falei, você vai fazendo por prioridades, assim como o carro, né? Você começa a mexer e aí você não para. Então, tipo, ó, um upgrade bacana seria uma cadeira para, enfim, como a gente está lidando com a nossa coluna aqui o dia inteiro, é bom ter uma cadeira muito boa. Então eu não teria dó assim de gastar 10, 12 mil reais aí com uma Herman Miller. E, enfim, a parte de imagem, a lente custaria uns 3, 4 mil reais. Telas aí, mais uns 10, 15 mil aí, pegando boas telas, 5 mil, mais uns 3 mil ali, né, na verdade.
E fone, eu gostaria, assim, esse fone é bacana, eu gostaria de ter o AirPods Pro, né, aquele pequenininho, sem ser o Max, né, na verdade, para eu poder usar em momentos aí, tipo, que preciso de portabilidade, né, isso aí facilitaria muito. E basicamente, uma coisa legal do ecossistema também é que eu consigo pegar meu iPad aqui e colocar ele como uma tela do MacBook sem fio. Então, se eu estou viajando, eu consigo fazer o trade e aproveitar ainda duas telas só por esse fator. Então, é um ecossistema bem bacaninha para fazer trade. Isso aqui já é muita gente não vai ter um setup desse, né, para poder operar. Mas se você puder se inspirar nessa parte, ó, como você vai deixar o track, se você puder ter um monitor mais a tela do notebook, você já vai evoluindo seu setup. Claro que essa parte visual de gravação é para quem produz conteúdo, como eu produzo e me importo com isso. E assim como eu investi num notebook melhor para produzir conteúdo também. Então, edição de vídeo, essas coisas. Então, é isso aí. Espero que tenha agregado, espero que vocês tenham achado legal o setup aí. E é isso. Tamo junto, contem comigo. E isso aqui, a maior parte veio aí do mundo de meme coins, né? Eu fiz um grande lucro, fui lá, comprei esse Mac, aí, enfim, começou tudo isso. Então, bora pra cima e é nóis.